Olá pessoal, meu nome é Vinícius Moura, trabalho na Lambda 3 e hoje eu vou estar falando para vocês sobre as novidades que o time do Visual Studio Online lançou na Sprint 84. Abaixo vocês conseguem visualizar o link do Release Notes da Sprint 84. A ideia desses vídeos é que a cada release lançada pelo time, a gente está falando aí release de 3 a 4 semanas, eu venha fazer um vídeo para vocês explicando as novidades e a gente consegue trabalhar e colocar em prática no nosso Visual Studio Online. Então, só para vocês entenderem, a última sprint foi 84, lançada em 7 de julho, e aqui nesse site vocês conseguem ver todas as novidades de todas as sprints lançadas até hoje. Então vamos começar a trabalhar nessa sprint. Na sprint 84 a gente teve 3 novidades. Foi o Card Styles, adicionar o Work Item diretamente na sprint. Quando a gente fala adicionar Work Item, a gente está falando do Work Items do tipo requisito, que no caso do Scrum é o PBI, no caso do Agile é o User Story, e no caso do CMMI é o Requirement. E a gente também tem uma nova funcionalidade de acesso e segurança chamada Personal Tokens. Então vamos trabalhar nas novidades. Talvez a mais legal dessa sprint seja a possibilidade de você configurar estilos nos cards do Product Backlog. Então vamos ver o que significam esses estilos. Aqui eu tenho um Product Backlog cadastrado com 4 itens. Então vou me atribuir aqui. E a ideia é o que? Você conseguir, através de regras, colocar cores de fundo no seu card, personalizar, e o seu time vai entender o que está acontecendo exatamente com aquele card. Então, para vocês fazerem essas configurações, eu vou aumentar aqui a tela para melhor visualização. A gente vai ter aqui no menu de configuração a opção Card Styles. Então, basicamente, como que ele vai funcionar? A gente vai aplicar regras. Então, quais são os campos preenchidos? O nome da regra, a cor que aquela regra vai receber, e aqui embaixo você vai fazer uma query, e essa query sendo atendida, o cartão vai ter a cor aplicada. Então, a primeira regra que eu vou aplicar para vocês vai ser a regra em cima do tamanho do Work Item, ou seja, do campo Effort. Então, vamos fazer a primeira regra. Eu vou chamá-la de Big Size. Eu vou aplicar uma cor azul aqui. Então, eu considero esforços maior ou igual a 10 como Big Size. Então, eu vou dar um salvar aqui. Você vai verificar que somente o Work Item que tem esforço 10 ficou em azul. Eu vou fazer uma segunda regra chamada Medium Size. Eu quero pintar de amarelo, então o esforço tem que ser maior ou igual a 5. E vou salvar novamente. Você vai verificar, mas um era maior ou igual a 10, outro maior ou igual a 5, os dois ficaram maiores. Por quê? Se eu já tenho uma regra específica por maior ou igual a 10. Você vai verificar que as regras, a gente vai cadastrar as regras, mas a gente tem uma priorização, ou seja, um mesmo card pode atender 2 regras diferentes. Se você considera aquela regra mais importante, é só você fazer a priorização das regras, salvar novamente que ele vai atender a sua especificação. E vamos para a última regra, que é o Small Size. Eu vou colocar um verde aqui. Então, o effort tem que ser maior ou igual a 1. E agora todo mundo ficou verde. Por quê? Por causa que a gente tem que priorizar as regras. Uma outra opção também é a gente colocar intervalos aqui. E aí a regra vai ser colocada de acordo com o intervalo selecionado. Então vamos colocar. Então agora a gente tem 2 verdes
um amarelo e um azul. Mas para mim, sempre que eu vou em clientes, o que eles pedem é o seguinte: eu quero facilmente visualizar se o meu work item está bloqueado e colocar uma cor diferente. Isso daí eu já vi muitas pessoas pedirem. Então, no caso aqui, o campo, desculpa, o work item PBI, ele não tem um campo específico para falar que ele está bloqueado. Qual que é a opção que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma tag blocked. Então, feito a tag blocked, a gente faz uma query que atende aquela tag. Então, a gente cria um novo card style, a gente vai chamar a regra de blocked. Claro, a gente vai aplicar uma cor vermelha. E a gente vai falar que o campo tags contém a tag blocked. Salvamos. E aí ele ficou vermelho. E olhando aqui a regra, por que ele ficou vermelho? Apesar de ele ser ele é um blocked e um small size, como o blocked está priorizado, ele ficou vermelho por causa que aquela regra foi aplicada primeiro. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira customização da Sprint 84, que é o card style. Vamos à segunda, que é adicionar work items diretamente na Sprint Backlog, ou seja, lá na Sprint Backlog a gente só consegue hoje adicionar tasks. Então a gente vai conseguir agora adicionar Product Backlog, User Store and Requirement. Para isso eu vou trocar de aba aqui, fechar essa daqui, e agora a gente tem essa aba aqui. Então basicamente, agora antes a gente só podia incluir backlog no painel, na visão do Product Backlog. Agora essa mesma opção de New aqui aparece diretamente na Sprint Backlog. Então a gente vai dar um New aqui, ele já aparece o painel. A gente inclui PBI incluído. Incluído diretamente na Sprint. Dá um Enter e o cara já está aqui na Sprint Backlog. Qual que é a vantagem dessa opção? Se você cadastra aqui no Product Backlog, você vai ver, você cadastra e vai ter que arrastar o seu item para a Sprint. No caso aqui, cadastrando na Sprint, o campo Iteration já vai estar classificado para a gente. Então é uma facilidade de uso que o time colocou em produção. E a terceira e última opção é Personal Access Token. Basicamente, Personal Access Token é uma opção a mais de segurança que o time está oferecendo para que você dê acessos às contas do Visual Studio Online. Então, esse menu, agora, essa opção, desculpa, está aqui no meu profile, na aba de segurança. E aí você vai adicionar um Access Token. E o que é legal aqui é que você coloca a conta que vai ter Access Token, vai colocar o período de expiração, e a opção que eu achei mais legal é que você define, você pode dar opção a todo o seu Visual Studio Online, ou você define o tipo de permissão que vai ter. Por exemplo, assim, só quero ter acesso ao meu Version Control. Então você consegue colocar essa opção e gerar um Access Token direto na sua conta do Visual Studio Online. Bem, pessoal, pela Sprint 84 é isso. Vamos esperar o time lançar a Sprint 85. E assim que eles lançarem e fizerem o deploy, eu venho com vocês com as novidades da Sprint 85. Muito obrigado.